Amém, glória a Deus. Meus irmãos, abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, verso de número 24, diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou, diga comigo, edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche seus olhos. Pai amado, nós acabamos de ler a Tua palavra neste momento, e pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, que é aquele que ilumina nossa mente, o nosso entendimento, Ele possa trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor já tem preparado para a Tua igreja nesta manhã. Ó Deus, fale conosco, pois precisamos ser fortalecidos e edificados no Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, crendo que o Senhor está nesta palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho que Mateus escreve, eles são conhecidos como o Sermão da Montanha. É de lá que Jesus, ele assentado, ele começa a expor alguns ensinamentos para a sua audiência naquela época, e ensinamento que serve para as nossas vidas até os dias de hoje. O capítulo 5, ele inicia falando dos bem-aventurados. Ele começa falando a respeito de pessoas que choram e que estas são bem-aventuradas. Perceba que a fala de Jesus, o ensinamento dele é um ensinamento totalmente diferente da perspectiva do mundo. Ele vai dizer: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Na perspectiva do mundo, os que choram não são bem-aventurados. Os que choram são pessoas tristes, são pessoas que precisam de algum meio para eles serem felizes, para eles serem alegres. Ele também vai falar do cumprimento da lei e dos profetas. Já no capítulo 6, ele ensina a forma correta de dar esmolas, de ajudar os pobres, de ajudar as pessoas. A forma correta também de se fazer o jejum. Tudo isso no capítulo 6. Por que ele está falando isso no capítulo 6? Sobre a forma correta de dar esmolas, sobre jejuar. Porque os fariseus naquela época, eles quando iam ajudar alguém,
eles ficavam espalhando aquilo que eles faziam. Tanto é que ele vai dizer: o que a tua mão esquerda fizer, que a direita não saiba. Quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Levantem de manhã, lavem os seus rostos. Se fosse nos dias de hoje, escovem os vossos dentes, penteiem o cabelo, passem uma bela de uma maquiagem e vá trabalhar mesmo em jejum. Eles ficavam com as caras moribundas, mostrando uma suposta santidade, mostrando um rosto triste. E parece que às vezes nós encontramos com pessoas dentro da igreja que está jejuando, né? Que não consegue dar um sorriso. E Jesus, ele vai trazer este alerta, esse ensinamento à sua audiência naquela época. É no capítulo 6 que ele também vai ensinar a oração do Pai Nosso, que ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no... Então, é no capítulo 6 que ele vai ensinar para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Já no capítulo 7, ele vai falar sobre o não julgar as pessoas. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgado. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar esta fala de Jesus, porque hoje nós vivemos uma época da geração mimimi, porque muitas pessoas, elas tentam usar este versículo fora de contexto para defender as suas práticas promíscuas e as suas práticas pecaminosas, dizendo assim: olha, Jesus disse para ninguém julgar as pessoas, você não pode julgar ninguém. Só que a mesma Bíblia vai dizer, no capítulo 7, 24 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que a Bíblia proíbe é fazer aquele julgamento alheio, chegar diante da pessoa e ficar fazendo o julgamento dela. Mas a Bíblia também orienta que, se nós formos julgar, que nós venhamos julgar segundo a reta justiça. E qual é a reta justiça? É a palavra de Deus. É isto que Jesus está dizendo. No capítulo 7 também, ele vai falar a respeito, o capítulo 24, o verso 24 do capítulo 7 ainda, ele diz assim: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e a expressão escutar aqui é muito mais do que apenas ouvir, do que escutar, é dar ouvidos, é colocar em prática as palavras que ele ensinou. Ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou, diga comigo, edificou a sua casa sobre a rocha. É isto que Jesus está dizendo. E o que é edificar? Edificar, segundo o dicionário, significa erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida. Não se pode edificar nada em cima de nada que não fora estabelecido. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, falando que não pode fazer outra coisa além daquilo que foi estabelecido, além de um fundamento. Edificar é isso, é erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura, de acordo com um fundamento, de acordo com um alicerce, de acordo com uma base que foi previamente estabelecido. E quem é esta base? Quem é este fundamento? Quem é este alicerce que já fora
previamente estabelecido, não há 2000 anos atrás, mas desde a fundação do mundo, é Jesus Cristo. Perceba que ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos analisar quem era esta rocha? De quem que ele está falando? Vamos ver quem era esta rocha que ele estava fazendo menção? De quem as pessoas deviam estar fundamentadas, de quem as pessoas deveriam estar alicerçadas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz o seguinte: e beberam todos da mesma fonte espiritual, que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Esta rocha que ele está fazendo menção, não é uma rocha física, não é uma montanha de pedra. Esta rocha que ele está fazendo menção, eu acho que ele está falando dele mesmo. Sim ou não? Eu tenho alguns textos aqui, eu quero pedir que os irmãos me ajudem. Deixa eu pegar o microfone aqui, ajuda nós aí, Lucas. Ajuda nós aí. Eu vou dar alguns textos para vocês procurarem lerem comigo. Você que está com ele em mão já, Lucas, leia para mim, por gentileza, Isaías capítulo 28, verso 16. Vamos ver quem era esta rocha, ora conhecido como pedra e ora conhecido como rocha. Aqui ele faz menção aqui, nesta ilustração que ele falou aqui, onde nós lemos em Mateus capítulo 24, capítulo 7, verso 24. Leia para nós Isaías capítulo 28, verso 16. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual não se pode construir com segurança. Sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Sobre o qual pode se construir com segurança. Olha o que Isaías está dizendo a respeito desta rocha que Jesus está falando no capítulo 7, verso 24 que nós lemos. Isaías disse que esta pedra pode se construir com segurança. Leia para nós Atos capítulo 4, verso 11. Vamos identificar quem é esta rocha que ele está falando aqui. Se é outra pessoa ou se é ele mesmo. Atos capítulo 4, verso 11. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Se tornou a pedra angular. Aqueles que eles rejeitaram, os construtores deles rejeitaram. Quem eram os construtores? A liderança antiga da época. Esta pedra se tornou uma pedra angular. Às vezes a gente fala pedra angular, fica talvez difícil a compreensão de algum. Se vocês olharem as construções antigas, as portas não eram, o batente não era reto como o batente nosso aqui, ó, né? Reto e desce de uma forma reta também, de uma forma reta. Elas faziam aquele arco, né? Aquelas portas medievais não tem aquele arco. Então, o que os construtores faziam? Eles iam colocando tijolinho após tijolinho. Só que quando chegavam no encontro deles lá em cima, nunca davam um tijolo inteiro para compor aquela forma bonita que eles se encontravam. Então sempre colocavam uma pedrinha ali. A pedra angular que ele faz menção é aquela, que se tirar ela de lá, perde todo o sentido do formato daquele arco. Então é esta pedra angular que é a principal pedra daquele arco que ele está fazendo menção, que os construtores rejeitaram. Ele se tornou a principal pedra, a pedra angular. Leia para nós Salmo 118, verso 22. Vamos identificar quem é esta rocha que ele está falando, daquele que edificar a sua casa sobre a rocha. Ele compara este homem como um homem prudente. Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Olha aí.
a pedra que os construtores rejeitaram. Associe sempre os construtores, que ele está falando aqui, da liderança da época que rejeitou Jesus. Se tornou a principal pedra, a pedra angular. Efésios capítulo 2, verso 20. Isso é bom para os crentes folhear a Bíblia, né? Efésios 2, verso 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Opa! A pedra angular, quem é? É o próprio Cristo Jesus. Agora, para finalizar a série de versículos, leia para nós, essa igreja conhece até o tema da festividade da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Vamos lá. Vamos desmistificar a ideia que um segmento religioso atribui esta pedra como sendo Pedro, e dizendo que a igreja foi fundamentada e estabelecida em cima de Pedro. Ele está dizendo, Jesus numa conversa com Pedro, dizendo, porém eu, o Senhor, te digo que tu és Pedro. No nosso português, Pedro. Só que está dizendo, eu te digo que tu és, ele está fazendo um trocadilho. Eu te digo que tu és Petros. Afinal, era o nome grego da palavra Pedro. Petros, pedra pequena, fragmento de pedra, pedra estilhaçada, pedrinha pequena. Ele está dizendo, eu te digo que tu és Petros. Em outras palavras, eu, o Senhor, te digo que tu é uma pedrinha pequena. Porém, eu, o Senhor, edificarei a minha casa sobre a pedra que sou eu, a rocha que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está dizendo que ele é a pedra maior, ele é a rocha, ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. Tanto é que ele está trazendo esta ilustração a respeito das duas casas. E perceba que o detalhe aqui não está nas casas, ou melhor, não estão nas casas, mas sim no alicerce. Perceba, se os irmãos forem ler, que as mesmas ocorrências que veio na primeira casa, também veio na segunda. Ele vai dizer, olha lá no versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Esses mesmos eventos, chuva, rios e ventos, veio tanto na casa que foi edificada sobre a rocha, e também vieram sobre a casa que fora edificada sobre a areia. Olha lá no versículo 27, também desceu chuva, correram rios e assopraram ventos. Então os mesmos elementos que vieram sobre a casa que estava na rocha, também vieram sobre a casa que estava edificada sobre a areia. Então a diferença não está na casa, mas na base sobre a qual a casa fora edificada. Porque tem gente que ela começa bem e termina mal, porque ela começa a sua base na rocha, mas quando a vida vai passando, ela quer tirar a sua base da rocha, que é Cristo, e quer dar continuidade à sua casa em filosofias mundanas, em falácias que o mundo apresenta. Mas todo aquele que tem a sua casa edificada na rocha ferida de Meribá, pode vir vento, pode vir correnteza, pode vir chuva, mas uma vez que a tua base, a tua rocha é Cristo, não tem vento que te derrube, meu irmão, porque Cristo é a tua base, Cristo é o teu fundamento,
a palavra de Deus é a tua base, e ninguém, nada como as nossas queridas irmãs aqui leram, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, que é a nossa base. Bendito é o nome de Jesus. Fique na tua base, fique lá. Cristo tem que ser a tua base, sabe? Quem aqui nunca fez um desenho de criança? Se eu entregar um papel para cada um de vocês aqui e falar assim, desenha uma casa para mim, mentalmente, você não está com o papel nas tuas mãos, mas desenha uma casa aí na tua mente. Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora me fale, por onde que você começou esse desenho? Eu tenho certeza que muitos de vocês começaram pelo telhado. Eu vou tentar aqui, lembra que é desenho de criança? Ó, o triângulo, fecha aqui, desce uma paredinha, fecha aqui, sobe a paredinha, e faz um puxadinho para cá, pega a parte do telhado, fechou, acabou a casa. Põe uma portinha aqui, uma florzinha aqui, o sol, o sol, umas nuvenzinhas, os passarinhos voando. Mas detalhe, a maioria começou pelo telhado. Eu pergunto, qual o construtor que começa fazendo uma casa pelo telhado? Só nós mesmo, né? Assim tem sido a vida de muitas pessoas. Tem vivido um evangelho de telhado, de fachada. Não vive um evangelho de base. Qualquer vento que vir sobre a vida dela vai derrubar, vai ser varrido, vai ser levado pela tempestade, vai ser levado pelo vento, pelas correntezas. Aí Jesus vai dizer lá em Lucas capítulo 7, verso de número 24, olha o que ele diz lá, melhor, Lucas 6, 48, ele vai dizer, é semelhante, vou ler o 47, 6,47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo um buraco, e pôs os alicerces sobre a rocha. Cavou um buraco bem fundo. O que é que ele está dizendo? Que não tem ninguém que o encontra na superfície. Só é possível encontrar Jesus de uma forma profunda, de uma forma bem funda. Não encontra o evangelho de uma forma superficial. Não encontra o evangelho num reels de WhatsApp, num reels de uma rede social. Jesus só é possível encontrá-lo se nós cavarmos bem fundo, porque se cavar bem fundo, você vai encontrar uma rocha, você vai encontrar uma base sólida. Daí não tem casamento que é desmanchado, daí não tem ministério que é desfeito, daí as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, porque a base sempre foi e sempre será Jesus de Nazaré. Você crê nessa palavra? Deixa eu até tomar uma água depois dessa. O problema é que muitas pessoas não têm se preocupado com a base. Se preocupa com o telhado, se preocupa com templos bonitos. Nós também queremos um templo bonito, templos bonitos, mas não adianta nada este templo físico estar bonito e este templo está destruído. Não adianta nada ter um telhado bonito, um telhado, aqueles telhados americanos, né, que você vê naqueles filmes, mas se não tem uma base sólida que não aguente a tempestade. Na primeira investida do maligno, do inimigo, a primeira coisa que eles vão levar, que ele vai levar, é o telhado com a casa e tudo.
Quantos de nós já não vimos nas reportagens, quando tem aqueles furacões que acontecem lá nos Estados Unidos? E muitas casas, em algumas regiões, elas são de madeiras, ela tem aquela edificação de forma bonita, e aí quando vem aquele furacão, eu me lembro que no episódio, acho que foi furacão Katrina, alguma coisa do nome assim, aí passou na televisão, casas que foram arrancadas com alicerce, tudo, o vento levou. Por quê? Porque não tinha uma base, não estava preparada para aquele evento climático. Meus irmãos, o convite do Senhor para nós nesta manhã é que continue fundamentando a tua base nele, que é a rocha. Continue alicerçado na rocha ferida de Meribá, aquela mesma que brotou água para o povo de Israel, aquela mesma que alimentou a fome do povo que andava com eles, que enquanto eles andavam, ela também seguia pelo deserto. Aonde você for, se você estiver firmado em Jesus, tenha certeza de uma coisa: você não será abalado. Cave fundo, cave, continue cavando até você encontrar uma base. De que forma, pastor? Orando, renunciando. Isso é cavar fundo, lutando contra as fraquezas que bate em teu peito, lutando contra as inclinações da carne. Todos nós temos inclinações. O segredo está naquele a que nós vamos mais alimentar. Se é o Espírito que habita em nós, ou se a natureza pecaminosa que grita todos os dias na nossa alma dizendo: é só uma vez só. Não, você vê, depois você apaga, está tudo bem. Não, mas o que tem? Esta época do ano pode, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Continue cavando, para você encontrar rocha, para você encontrar base. E quando você encontrar, você diga assim: é aqui que eu vou fundamentar a minha construção. É aqui que eu vou erguer uma vida para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Sabe por que tem muitos ministérios pessoais e coletivos fracassados? É porque estão preocupados com telhado bonito, estão preocupados com pintura que vai desbotar, estão preocupados com artefatos que chamam a atenção das pessoas, estão preocupados com jogo de luzes, estão preocupados com mídias sociais, estão preocupados com tantas outras coisas que são passageiras, mas está esquecendo da base, está esquecendo de colocar uma sapata ali para começar uma coluna, para que o telhado possa ser bonito, porque não adianta ter telhado bonito e não ter base forte, não ter estrutura, não ter fundamento. Meu irmão, saiba nesta manhã que Jesus está nos convidando para ficar arraigado nele, para ficar, aleluia, solidificado nele, e não tem ninguém que vai tirar de você da presença dele. Firme-se nele, querido, firme-se nele. Aí não terá lobo mau da vida que vai assoprar na tua casa e sair todo alegre dizendo: derrubei mais uma. Ele vai ter que sair com uma quente e duas fervendo, porque vai encontrar crente de verdade, dizendo: eu encontrei, como diz aquele hino, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei uma base forte, eu encontrei uma rocha, eu encontrei, aleluia, a rocha maravilhosa que é Jesus. Glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Olha lá, para nós finalizarmos, ele diz a respeito desta pessoa que encontrou, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele vai dizer no verso 25: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Eu imagino ele contando e apontando para ele: edificado sobre a rocha.
que sou eu. Aí ele vai dizer também, no versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Tadinho dele, tadinho dessa pessoa. O que é edificar a casa sobre a areia? É as pessoas que ouvem essas palavras, e ela diz assim, eu creio. Não, eu creio, tudo que está falando eu creio. Só que aí entra no campo da fé, né? Você perguntar para qualquer pessoa aí fora que não tem nenhum contato com Cristo, você crê na palavra de Deus? Creio. Você crê que Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade? Creio. Nenhuma delas vão, ou a maioria, né, pelo menos, vão dizer que não creem. Só que crer é uma palavra que está embutida dentro de um conjunto de coisas. Só que a questão não é só crer, é se apoderar, me ajuda aí, filha. É praticar, é viver estas palavras. É entender que se você não praticar, você é comparado, e não fui eu quem comparei, foi Jesus quem comparou, disse assim, aquele que ouve, e aqui não é apenas o ouvir, aqueles que não dão crédito, e quando falo não dá crédito, não no sentido de dizer assim, eu creio, porque crê como muitas pessoas creem, a maioria crê, mas aqueles que ouvem essas palavras, Jesus está dizendo, aqueles que não praticam, que não levam adiante aquilo que eu falei, eu os comparo com aqueles que edificaram a sua casa sobre areia. Por que na areia? Porque a areia, alguém pode passar por ali e apagar, e qualquer cimento que você coloca em cima de uma areia, qualquer esforço que você faz, você arranca aquele cimento, qualquer coisa que escreve na areia, o vento vem, assopra e apaga. No mar, que já fez esse teste, desenhou um coração ali em homenagem ao namorado, a namorada, esposa, a esposa, ou alguém, aí daqui a pouco vem a onda, ela lambe aquele desenho que você fez, apaga. Por quê? Porque não tem base, não dá para registrar nada em areia, não dá para registrar, para cravar nada que fique para a eternidade na areia. Quer ver algo que dura para toda a vida? Daí os desenhos rupestres, o chamado homem das cavernas, que deixaram gravuras na rocha, na pedra, passou-se anos, centenas de anos, ainda estão lá que os arqueólogos estão encontrando. Agora, meu irmão, estou falando de uma rocha física. Agora imagine servir um Deus que é a própria rocha. Meu irmão, imagine você servir um Cristo que ele diz, eu sou a pedra, aquele que se edificar em mim, jamais será frustrado. Então, meu irmão, um conselho que eu te dou, não se preocupe com telhado bonito, não se preocupe com pintura, não se preocupe com bancos bonitos, mas se preocupe em cavar bem fundo e achar uma rocha para dizer, aqui eu vou construir. E eu finalizo dizendo, verso 27, ele vai dizer sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que ele vai enfatizar em dizer que foi grande a sua queda. A queda é grande. A queda, ela é assustadora. Construir um castelo na areia. Lembra lá? A Torre de Babel, Nimrod, poderoso caçador, o pessoal está construindo aquela torre, tadinho deles. Aí vem o Senhor dos céus, e aí, dentro, claro, da nossa perspectiva, e é o que nós cremos que a base bíblica para dizer isso, a Trindade Santa, o Senhor diz, eia, desçamos e confundamos a língua deles. Por que desçamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo,
eles estão achando que vão fazer alguma coisa ali. Primeiro que eles não têm base para fazer o que eles querem. Vamos derrubar aquele castelo? Você imagina, quem já fez aquele brinquedo o Lego, né? De montar. Aí você só... Imagina o Senhor fazendo isso aqui, ó. Desfazendo aquele Lego, aquele brinquedo de Nimrod. Porque não tem base, queridos. Mas quando nós encontramos alguém com base, é perceptível quando você encontra uma pessoa que tem base. Você olha para ele e para ela, eita, essa aí é mulher de Deus, hein? É claro que não dá para identificar só olhando para o coque, né? As irmãs do coque é mulher de Deus. Tá, não vamos generalizar. O crente não é conhecido não só pelas suas vestes, tá? Mas o crente, ele é conhecido a forma como ele se porta. Quando ele abre a boca, você fala, é homem de Deus, é mulher de Deus, tem base, está edificado sobre um fundamento sólido, que é a base, que é Jesus. Quando ela abre a boca, ele ou ela se entrega pela forma como fala, porque exala os frutos do Espírito, porque transborda a presença de Deus, e não dá vontade de sair de perto dessa pessoa. Quem aqui nunca já chegou perto de alguém e que essa pessoa está transbordando Deus, e aí você quer ficar do lado dele, do lado dela? Me faz lembrar Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, Monte Tabor, Monte da Transfiguração. Daqui a pouco, naquela visão, se apresenta ali Moisés e Elias. E aí daqui a pouco Pedro cai na besteira e diz assim, vamos fazer 3 cabanas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Eu, se eu fosse Pedro, ficava quieto, rapaz. Eu caía na besteira de abrir a boca, eu ficava só curtindo o momento ali, sabe? Aproveite o momento quando você estiver perto de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não tenha pressa de sair ao lado deles. Muito mais do que isto, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Aliás, quem é que pode sair da presença de Deus? Deixa eu tentar consertar isso. Não tem ninguém que possa sair da presença de Deus. Às vezes nós oramos assim, Senhor, meu Deus, nós entramos na Tua presença. E aliás, qual foi o dia que saímos da presença dEle? Se Ele está em todo lugar, se Ele está em todos os ambientes, se Ele está em todos os momentos, em todos os lugares, então aproveite para poder você criar base, para você firmar as tuas paredes nele, que é a rocha. Amém, meus irmãos? Amém. Quantos recebem essa palavra?